Senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. No estudo da criatura humana, o professor Dr. Mirey Lopes fez uma análise do desenvolvimento intelecto-moral do homem primitivo até o cidadão da atualidade. Tomou ele como modelo a criança e, através do desenvolvimento do pensamento infantil, ele propôs que nós saímos da suprema ignorância para atingirmos a plenitude, etapa a etapa. O primeiro período do pensamento humano é instintivo. A criatura apresenta-se primária, agressiva. Os seus atos não têm nenhum direcionamento racional. Expressam-se de uma forma animal. No entanto, o crescimento do ser é inevitável e a criatura passa para um segundo estágio do pensamento, aquele que ele denominou de pré-mítico, em que as fantasias apresentam-se na criatura, desenhando as primeiras formulações do que será mais tarde a realidade. Logo depois, avança para um terceiro nível, o nível mitológico, em que a criatividade povoa o céu infantil e a mente das criaturas em geral, de construções atávicas que vão remontar a essas expressões da divindade no período passado dos deuses, que são responsáveis pela vida, pelas estações do ano, pela fertilidade, pela escassez, pela abundância, pela miséria. Ainda mais tarde, o indivíduo vai desenvolver um pensamento egoístico, em que tudo em a natureza pertence-lhe. Existe nele um egocentrismo, no qual ele se sente o senhor do universo. É fácil observarmos na criança esses diferentes períodos do pensamento, e em especial esse período egocêntrico, em que para a criança tudo que lhe chega ao alcance é de sua propriedade. Inevitavelmente, graças ao mecanismo da evolução, a criatura atinge o período racional ou lógico, em que as suas faculdades de discernimento, de razão, estabelecem o sentido ético, os valores legítimos, o significado da vida, os objetivos essenciais. E por fim, esse ser que somos nós atinge o período intuitivo, em que a sua capacidade intelectual já não obedece a uma planificação racional. A criatura é capaz de aperceber-se da vida, de enriquecer-se da realidade e de entregar-se à construção de um mundo cósmico. Nessa proposta psicológica, na qual se desenvolve o pensamento da criança e, por extensão, da criatura humana, podemos fazer uma análise do homem contemporâneo, da nossa cultura,
da nossa realidade. Nós vivemos um período em que a lógica, a razão, graças à ciência e à tecnologia, colocaram-nos em órbita fora da Terra. O homem moderno adentrou-se na intimidade das micropartículas e hoje desfruta de uma visão galáctica do universo. Graças ao telescópio Hubble, podemos ver o nascimento de galáxias, o desaparecimento delas, devoradas pelos buracos negros. Mas também podemos sonhar com a clonagem, através de cuja metodologia os seres podem ser copiados com as mesmas características genéticas. Podemos enfrentar o grave problema da morte clínica e oferecer peças orgânicas para prolongar a vida de pessoas portadoras de enfermidades irreversíveis. Podemos notar que a vida humana foi prolongada no planeta terrestre, enquanto os gregos, que nos deram tanta beleza na arte, na filosofia, na retórica, na lógica, na oratória, tinham uma vida medial de 30 anos para o homem e 35 anos para a mulher. Nós já podemos desfrutar nos países subdesenvolvidos de uma vida medial de 65 anos para o homem e de 70 anos para a mulher, graças a esses engenhos da tecnologia, ao desenvolvimento do trabalho científico. Porque chegamos a esse período de glória, de esplendor, de miséria, de agressividade, de violência, de aniquilamento dos valores, porque o homem e a mulher sempre procuraram sair de si, abandonar o pequeno espaço aonde esteve para ganhar a infinitude. Em uma análise socio-psicológica, nós vamos ver o homem primitivo dentro da furna. O seu espaço era bastante reduzido. Ali na furna, ele procurava o repouso, defendia-se dos animais. E quando saía, era para a caça, para a dominação, para a preservação da vida instintiva. No entanto, contemplando as paisagens iridescentes da vida, os espaços imensos, esses seres primitivos saíram da caverna, onde se sentiam sitiados, porque se uma fera ou um adversário chegassem à sua porta, não havia como escapar. Veio-lhe a intuição de abandonar a furna, e ele avançou para as palafitas, construiu as suas casas sobre as regiões palustres, as regiões pantanosas, as regiões lacustres, e ali ele podia ter uma visão mais ampla da realidade, podia defender-se dos inimigos naturais, mas ele percebeu que não era suficiente e abandonou os lagos, os pântanos, e foi habitar as margens dos grandes rios, o Nilo, o Yangtze-Yang, o Tigre, o Eufrates, o Rio Amarelo. E à medida em que ele foi ampliando os seus horizontes, foi desenvolvendo a sua capacidade egocêntrica, a sua necessidade de poder, de glória, de conquista,
e naturalmente belicoso por instinto, esse homem deflagrou as guerras para exterminar aqueles que eram seus adversários étnicos, religiosos, culturais, de pensamento diferenciado, e naturalmente criou as urbes, as grandes civilizações da antiguidade oriental, a Índia, a China, o Japão, a Síria, a Babilônia, a Caldeia, Egito. Quando ele percebeu que ainda podia crescer muito mais, alargando as suas conquistas através dos mares, nós vimos os vikings abandonarem a Suécia e rumarem na direção do oeste e chegarem ao Canadá, saírem das suas terras geladas para se dirigirem às ilhas britânicas, onde iam fazer as suas plantações, a sua pecuária, graças ao clima menos hostil do que na Escandinávia. Mas essas criaturas, que ainda somos nós, tinham necessidade imensa de conquistar espaços. Através da navegação, abandonaram suas terras, conquistaram os mares, alargaram os horizontes do conhecimento, até que chegamos ao século XVI, um pouco antes, quando a escola de Sagres deu-se conta da necessidade de encontrar o caminho marítimo para as Índias. E naturalmente os aventureiros atiraram-se ao mar, e da admirável Península Ibérica, Portugal conseguiu provar a ferocidade da terra, enquanto Espanha, atendendo aos sonhos de Cristóvão Colombo, ofereceu-lhe as naus que o levariam à descoberta da América, chegando ao Mar Caribe, detectando Honduras, atirando as suas âncoras nas grandes ilhas centro-americanas. É nessa necessidade de conquistar espaços que Pedro Álvares Cabral, seguindo as necessárias instruções de Dom Manuel I, atira-se com as 13 caravelas para atravessar o Cabo das Tormentas e chegar à Índia, quando uma calmaria faz que ele desvie de rotas e este país continental é descoberto. À medida em que este homem alarga os horizontes da terra, as ambições, a ganância, a necessidade do poder faz que os conquistadores portugueses abandonem as praias do Atlântico e adentrem-se pela floresta tropical na busca da prata que havia em Iquitos, além da Cordilheira dos Andes. Por sua vez, os conquistadores espanhóis, que haviam chegado do outro lado pelo Pacífico, ouvem falar das grandes minas de ouro de Cuiabá e abandonam as suas terras, vencem a Cordilheira Hostil, atravessam os pantanais de Mato Grosso do Sul e dirigem-se para as minas exauridas de Cuiabá. Nessa saga, as florestas foram vencidas, as distâncias diminuídas, e esse homem continuou ávido de conquistas, conquistas de fora, necessidade de alargar os seus horizontes. Quando então olhou para cima e, deslumbrado pelo céu azul turquesa, sonhou com as viagens de Ícaro, arrancando o vulto da mitologia para torná-lo uma realidade.
e o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão ascende da terra no primeiro balão e começa a conquistar os espaços aéreos, seguindo-lhe a tradição. O admirável Santos Dumont consegue erguer-se acima do solo, provando com seu Mademoiselle que era possível fazer que o mais pesado do que o ar flutuasse. Os irmãos Wright, dos Estados Unidos, conseguem também uma façanha jamais semelhante àquela de Santos Dumont, que mais tarde irá contornar a Torre Eiffel, oferecendo à engenharia brasileira o pioneirismo da conquista dos espaços. E a partir de então, as bólides espaciais deslocam-se da Terra com velocidade maior do que o som, tornando as suas aparelhagens invisíveis aos radares e à própria imaginação. Mas o homem continua insatisfeito e nos últimos 40 anos tem mandado para fora da Terra as naves espaciais em uma tentativa ousada de estudar a Lua, o satélite próximo, ou de estudar Marte, para ver se cientificamente a possibilidade de detectar vida de qualquer forma no planeta vermelho ou em outro sistema solar. Essa ânsia da criatura humana para sair de si mesma, para viajar para fora, ofereceu-lhe comodidades, deu-nos imensas vantagens, proporcionou-nos a visão da Terra como uma pequena aldeia e dilatou os horizontes do nosso cosmo além da imaginação. Quando olhamos a Via Láctea, podemos dizer que essa mancha embranquiçada é o resultado de 200 bilhões de estrelas. E se a nossa imaginação prolongar-se, poderá afirmar que existem aproximadamente 100 milhões de galáxias semelhantes à Via Láctea. No entanto, apesar de tantas conquistas da ciência, de tanta colaboração da tecnologia, a criatura humana não é feliz. A violência urbana ameaça a estrutura das nações, seja nas aldeias, nos campos, nas metrópoles, nas megalópolis. A criatura humana perdeu o endereço de Deus e irrompe a violência agressiva, bárbara, destruidora, voluptuosa, e uma manifestação psicopatológica que nos leva a interrogar do que valeram 6.000 anos de cultura e de civilização. Há poucos dias, o fanatismo dos talibãs destruiu estátuas colossais do Buda, somente porque a sua doutrina não admite que existam outras personificações do pensamento divino. E embora as nações houvessem pedido ao Afeganistão que não destruísse aquelas obras de arte, as mais monumentais do mundo no gênero, a loucura desses religiosos fanáticos reduziu a pó uma das mais belas construções da arte budista. Se nos dirigirmos aos Balcãs, aqueles que ontem foram vítimas da perseguição étnica, os albaneses, estão agora massacrando os macedônios para conquistarem pedaços e pedaços de terra. No Extremo Oriente,
palestinos e judeus, matam-se como se as criaturas fossem menos do que uma limália. E nós, vencidos pela miséria socioeconômica, pela miséria moral, deixamos-nos dominar pela revolta, pela depressão, atingindo índices alarmantes. As estatísticas da psiquiatria afirmam que em cada 10 indivíduos, 4 estão atormentados pela síndrome da depressão. Os demais estão ao alcance do mesmo problema, e alguns deles são ex-depressivos. Do que nos valeram tantas conquistas, se olhamos os nossos filhos intoxicados pelas drogas alucinógenas, pelas substâncias químicas que os tornam agressivos e desequilibrados. O nosso sentimento de afetividade, a nossa estrutura familiar absolutamente abalada, as instituições morais, o casamento, o relacionamento fraternal, a confiança dos indivíduos, experimentando os camartelos das dúvidas e da degradação humana. Por quê? Alguém tem que perguntar por quê tanta glória da inteligência e tão poucas conquistas do sentimento. Há quase 200 anos, um pensador inglês, Thomas Hardy, asseverou que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Se nós olharmos a criatura odierna, apesar de frequentar templos religiosos, e eles estão abarrotados, sejam as igrejas católicas, sejam as igrejas protestantes, sejam as igrejas da moderna televisão, todas elas estão abarrotadas. Mas se olharmos a sociedade como um todo, onde o valor das religiões? Dizemos, por exemplo, que o Brasil é o maior país católico do mundo. Mas se nós olharmos as ações brasileiras, a miséria social, o desemprego, a falta de saúde, a falta de educação, a falta de terra, a ausência de lares, veremos que a religião não modificou a criatura humana. Nenhuma crítica, uma análise. Se olharmos, por exemplo, outros países onde há predominância do protestantismo, ou do budismo, ou do islamismo, constataremos, aterrorizados, que as religiões estão mais na mente do que no conceito moral da criatura humana. Qual seria a razão? Voltamos a perguntar. É que a cultura nos levou para fora, e nós hoje temos necessidade de viajar para dentro. Enquanto não tivermos a coragem de fazer uma viagem de autodescobrimento, enquanto não tivermos o valor moral de perguntar: quem sou eu? Por que que as coisas não sucedem de maneira eficiente para mim? Porque tudo aquilo que eu faço resulta em desagrado, em tragédia, ou traz consequência nefasta. Enquanto não tivermos a coragem de assumir as nossas responsabilidades e evitarmos este mecanismo de fuga, a culpa é dele, a culpa é do governo, a culpa é de Deus, a situação tenderá sempre a piorar. A doutrina espírita, que é também religião, vem fazer um desafio, vem lançar um repto à criatura humana. Ao lado da viagem exterior, tenha coragem de fazer uma viagem interior. Reserve-se alguns minutos diários para pensar em você,
não como pessoa que quer ter o poder para gozar, que deseja acumular valores para brilhar no palco das ilusões, mas para poder adquirir a estrutura moral, equilíbrio, saúde mental, para poder enfrentar as vicissitudes. E essa proposta que o Espiritismo faz não traz nenhuma novidade, porque o Espiritismo fundamenta a sua doutrina religiosa no Evangelho de Jesus, mas no Evangelho dinâmico, nesse Evangelho que tem por base o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Agora numa ordem inversa, o alto amor, em que a criatura se valoriza, se sobreestima nos valores positivos, e depois no amor ao seu próximo, para poder amar a Deus. Jesus disse com muita propriedade: se vós não amais ao que vedes, como amareis a vosso Pai, a quem nunca vistes? Mas para que nós amemos ao nosso próximo, é inevitável que nos amemos. Quando falamos a respeito do alto amor, pode parecer que estamos propondo uma atitude egoísta. A realidade é bem outra. O alto amor é essa proposta através da qual nós desenvolvemos os valores positivos, a inteligência, o sentimento, a cultura, a solidariedade. Preservamos o corpo através da higiene, através da estética, através dos cuidados que ele nos exige para prolongar a existência, mas desenvolvemos os nossos valores éticos, os nossos sentimentos relevantes, cuidamos de aprimorar as nossas virtudes, de superar as nossas más inclinações, de atingir um estado de beleza. Por isso, à noite de hoje, nós iremos propor uma viagem para dentro. E iremos realizar esta viagem. Para poder lográ-la, são necessários alguns equipamentos. Quando vamos viajar, naturalmente desejamos saber para onde. A nossa viagem é para dentro. E se somos pessoas lógicas, procuremos conhecer o lugar para onde nós vamos. Iremos utilizar-nos do mapa da Palestina. A nossa viagem tem uma representação geográfica. O mapa da Palestina, diante do mar, descendo pela faixa de Gaza, apertado entre as montanhas e o Mar Vermelho. Toda viagem exige alguns cuidados. Se vamos a um país estrangeiro, que língua se fala ali? Qual é a moeda? Qual é o câmbio? Quais as melhores condições turísticas? Em nossa viagem, nós iremos tomar deste mapa para que ele seja o nosso guia. E com este mapa, nós iremos situar-nos mentalmente. Vamos tomar Jerusalém como centro das nossas interrogações. E de início, nós olharemos para o norte. Todos os pontos cardeais são centrados na conquista do norte magnético. E então esse norte, para nós, vai representar uma cidade. E esse fato está na doutrina do Novo Testamento. Conta o Ato dos Apóstolos que um jovem fogoso, que era doutor da lei, ouvindo falar do cristianismo, da mensagem de Jesus, rebelou-se e na sua condição de rabino, ele desencadeou terrível perseguição contra aquelas pessoas que eram chamadas homens e mulheres do caminho. Depois de haver assassinado a Estevão,
Ele ouviu falar que na cidade de Damasco havia um homem venerando, de nome Ananias, e que esse Ananias era portador de peculiaridades espirituais, curava cegos, limpava as ulcerações, atendia às necessidades emocionais, e isso provocou no doutor da lei, Saulo de Tarso, uma ira mal contida, a ira que é resultado da inferioridade humana. Ele mandou preparar uma luzida caravana e, com ordens que levava do Sinédrio, avançou na direção da cidade de Damasco. Ele ia exultante, havia se tornado defensor da fé hebreia, desejava preservar as tradições da raça, as tradições religiosas, e demonstrar que o judaísmo representava a mais alta aspiração humana. Quando ele estava perto de Damasco, às portas da cidade, no êxito que o caracterizava, de repente, uma grande luz cindiu a claridade do dia, e ele escorregou do animal, que foi tomado de espanto, e caiu de joelhos diante daquela luz, e viu um homem de beleza incomparável. Esse homem estendeu-lhe as mãos e perguntou-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, surpreso ante a visão, contra-interrogou: quem és tu? E o ser estranho lhe disse: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. É um momento de alta importância na vida do doutor da lei, porque aquele ser que estava sendo perseguido veio recebê-lo na entrada de Damasco. Estava morto fazia vários anos, no entanto agora apresentava-se vivo, rico de claridade, de ternura. E Saulo, tomado de uma estranha emoção, pergunta-lhe agora comovido: Senhor, que queres que eu faça? Aquele instante da vida de Saulo é um instante que deve assinalar nossa vida. Na vida de todos nós, há um momento em que nós teremos que perguntar a Jesus, ou interrogar a Deus: Senhor, que queres que eu faça? Porque raramente nós sabemos o que fazer, tais as oportunidades que se nos apresentam. E ele interroga: que queres que eu faça? Já não é o dominador, é o servo. Já não é o conquistador, é o escravo, absolutamente submetido. E Jesus lhe diz: vai a Damasco, ali te dirão o que tu deves fazer. Quando os acompanhantes de Saulo viram-no de joelhos, aturdido, emocionado, abandonaram-no. Porque as criaturas humanas somos mais ou menos assim: no triunfo, aplauso; no problema, abandono. Enquanto ele era o dominador, estava bajulado, mas agora que ele apresentava a sua fragilidade, os amigos abandonaram-no, gritando que ele havia enlouquecido. E ele perdeu a visão, tal a claridade da luz que o ofuscou profundamente. Os servos levaram-no até Damasco, colocaram-no numa hospedaria e voltaram correndo a Jerusalém para darem notícia. E Paulo ficou às apalpadelas. Na sua fase de Saulo, perdido na sombra densa, ele se interrogava: mas o que Jesus deseja de mim? Ele tivera um encontro pessoal, e agora não havia mais dúvidas a respeito da grandeza desse homem. Foi então
que 3 dias após, alguém bate à porta, adentra-se, e uma voz meiga diz: irmão Saulo, eu vim aqui a mandado de Jesus. Era Ananias, aquele a quem ele ia matar. Para surpresa, Ananias aproxima-se dele, põe a mão nos olhos, arranca-lhe as escamas da cegueira e ele recupera a vista. O Evangelho de Jesus é assim. A vítima, a presunta vítima, foi buscar o quase algoz para tirá-lo da cegueira em que ele se debatia. Em nossa viagem, o primeiro ponto é o norte. O nosso norte se chama Damasco, e Damasco significa conversão. É necessário que nós saibamos o que queremos da vida, que nós definamos o sentido da nossa vida. A maioria de nós caminha atordoada de um lado para o outro e atinge a maioridade sem saber, e fica a perguntar: o que é que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido da minha vida? Eu não sei. Faça um grande silêncio, um silêncio interior, e interrogue-se, e Cristo lhe dirá, através da intuição, uma luz mirífica romperá sua treva e aparecerá a resposta que vai dar caminho à sua vida. Este é o primeiro ponto da nossa viagem interior. Mas se nós estamos ao norte, toda viagem tem também um sul. E no mapa da Palestina, o sul de Damasco chama-se Jerusalém. Jerusalém era a capital dos profetas. Era o lugar onde estava o santuário, o templo glorioso dos hebreus. E certo dia, Jesus dialogava com seus discípulos e lhes perguntou: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és Elias, o profeta. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. Porque eles acreditavam na reencarnação. Pois que, para que Jesus fosse Elias, fosse Jeremias, ou um profeta que voltou, é claro que o fenômeno se teria dado através da reencarnação. Mas Jesus não era nenhum desses. Ele não estava reencarnado, ele encarnara-se. E porque não era nenhum deles, perguntou a Simão Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro, tomado por uma grande inspiração, redarguiu: eu digo que tu és o Messias, que tu és o Filho do Deus vivo, aquele a quem devemos seguir. E Jesus estende a mão e diz: Simão, não foram a carne nem o sangue que te revelaram, foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Agora, continuou Jesus, é necessário que eu desça a Jerusalém para ser traído, para ser maltratado e para ser crucificado. E Pedro lhe diz: não, nós não deixaremos. Fiquemos aqui nesse diálogo. E Jesus desceu a Jerusalém, onde foi martirizado, abandonado por todos os amigos quase, traído por um deles, dando-nos o exemplo estoico da crucificação. O segundo ponto da nossa viagem é Jerusalém. Jerusalém significa testemunho. Quando nós abraçamos o ideal, quando nós defendemos uma causa, nós temos que pagar o preço do nosso ideal. Martin Luther King Jr., defendendo seus irmãos de pele negra,
pagou o testemunho com a própria vida. Mohandas Karamchand Gandhi foi assassinado pelo crime de defender os seus irmãos indianos e paquistaneses que acabara de libertar do Império Britânico. Francisco Cândido Xavier, o maior médium do último século e deste, aos 91 anos de idade, continua modesto, defendendo o ideal incompreendido. E cada um de nós, quando abraçamos uma causa, o sofrimento vem, não é masoquismo, é que as causas nobres provocam impacto e as pessoas frívolas preferem a inutilidade, a sua jornada de pouca significação. Quando nós definirmos o nosso rumo, teremos que provar através do sofrimento pessoal a nobreza do nosso ideal. Perguntemos, por exemplo, a um grande cantor como é que ele chegou ao topo, e ele falará da grande jornada. Perguntemos a Miguel Ângelo ou a Rembrandt, interroguemos a Beethoven, ou procuremos saber de Einstein o preço, as noites indormidas, o trabalho de abnegação, a solidão. Em nossa viagem interior, quando nós elegermos a conversão, teremos que eleger também o testemunho, sem sofrimentos, sem amargura, sem essa postura de auto-martirológio. Então nós teremos Damasco, que é o norte, que é a conversão, Jerusalém, que é o sul, que é o testemunho. Olhemos para a direita e temos o leste. E ao leste de Jerusalém há uma cidade famosa de nome Jericó. Essa cidade entra no Evangelho várias vezes, mas é dessa cidade que Jesus conta a mais bela parábola da humanidade. O doutor da lei, Hipócrita, pusilânime venal, desejando confundir Jesus, perguntou-lhe: Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus contra-interrogou: o que é que está escrito na lei? E como ele era um letrado, respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas eu amo. Não roubar, não desejar a mulher do próximo, não caluniar, respeitar a seu pai e a sua mãe. Eu faço exatamente tudo isso. Estarei em condições de entrar no reino dos céus? E Jesus lhe disse: uma coisa te falta, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como ele não era honesto, nem desejava receber a orientação, voltou-se para Jesus e interrogou: e quem é o meu próximo? Jesus sorriu diante do pusilânime e contou-lhe a mais linda parábola do cristianismo. Descia um homem de Jerusalém a Jericó quando foi assaltado por malfeitores. Os malfeitores roubaram-no, surraram-no e deixaram-no quase morto à orla do caminho. Pela mesma estrada veio um sacerdote que, o vendo, passou de largo. Logo depois veio um levita, um legislador, que também, vendo aquele homem, se foi. Depois veio um samaritano. Para quem não está informado, os samaritanos eram odiados pelos judeus. A Samaria, que é uma das tetrarquias, experimentou grande sofrimento histórico. Foi dominada pelos assírios, que fecundaram as mulheres, mataram os homens válidos, os velhos, mandaram as crianças para a Mesopotâmia. E depois que eles abandonaram, aquela região ficou detestada pelos judeus, embora também fosse de judeus, porque o sangue já não era hebreu, era o sangue misturado. E a partir dali,
Os samaritanos foram proibidos de entrar em Jerusalém. Quando alguém chamava um samaritano, escarrava, pronunciando uma palavra pejorativa, raca, miserável, vulgar. Então Jesus escolhe a figura do samaritano, o odiado. Pela mesma estrada passava um samaritano que, vendo o homem caído, tomou-se de compaixão. Limpou as feridas do homem, deu-lhe licor para reconfortar-lhe o corpo, untou-lhe as chagas, colocou o homem caído no seu animal, levou-o até uma hospedaria e, chegando ali, disse ao hospedeiro: cuida dele, eu pago tudo por antecipado. Estou de viagem, se por acaso ele der mais alguma despesa, quando eu voltar, eu te reembolsarei. Jesus vira-se para o doutor da lei e pergunta-lhe: da tua opinião, quem foi o próximo do homem caído? E ele respondeu: aquele que para com ele usou de misericórdia. E Jesus encerra a entrevista: vai tu e faz o mesmo. A misericórdia, se Damasco é o norte, e se o norte é a conversão, Jerusalém é o sul e é o testemunho, o leste é a solidariedade, a caridade. Ali em Jericó, nós teremos que ser solidários. Uma pessoa que deseja a felicidade não pode ser ególatra, não pode ser isolada. Alguém que almeja por um mundo melhor, por uma sociedade futura mais feliz, tem de ser aberto à solidariedade. Não é necessário dar coisas, elas são valiosas, mas perdoar ofensas, desculpar recriminações, de estender a mão amiga, dar uma boa palavra. Então nós temos em Jericó a solidariedade, a caridade. Mas olhando em linha reta, nós temos o oeste, e o oeste é uma cidade de nome Emaús. Emaús está nos Atos dos Apóstolos. Contam que naqueles dias depois da morte de Jesus, 2 jovens saíram de Jerusalém para irem a Jericó e caminhavam alegres quando encontraram um outro viajante. E o viajante lhe perguntou a cada um deles: que vinhais discutindo? E eles redarguiram a respeito dos acontecimentos trágicos que tiveram lugar em Jerusalém há poucos dias. Por acaso tu não sabes? E o homem lhe disse: que acontecimentos foram? E eles narraram: foi crucificado Jesus de Nazaré. E o homem, estranho, pôs-se a conversar com eles, a estimulá-los, a falar-lhes, até que ao cair da tarde, eles chegaram a Emaús. E quando chegaram a Emaús, o estranho que os reconfortara, porque ia adiante, ouviu de um deles chamado Cleofas: Senhor, não te vás, fica conosco, a noite desce, fica conosco, Senhor. E ele ficou. Ao se aproximar da mesa para repartir o pão, ele ergueu a mão e lá estava o estigma no pulso. Eles reconheceram que era Jesus. Tomados de espanto, era Jesus ressuscitado, que desapareceu diante dos seus olhos. Eles voltaram correndo a Jerusalém para darem a boa notícia. A quarta localização da nossa viagem, o oeste, é a cidade de Emaús. Emaús representa-nos o momento culminante da nossa solidariedade. Não basta atender ao doente, é necessário acompanhá-lo na convalescença. Repitamos: diante da vida, nós temos Damasco, que é o nosso norte, a conversão, procurarmos saber da vida o que queremos,
ao sul, as provas. Quem de nós que não passou por provas? Quem de nós que não experimentou dores? Ao leste, a ação da solidariedade. Ao oeste, o acompanhamento, o carinho, a misericórdia. Nós descobriremos que a nossa vida tem um sentido. Deixaremos de ser agressivos, tornar-nos-emos generosos, modificaremos a nossa estrutura e entraremos em sintonia com as forças geradoras da vida. Alberto Einstein asseverou que vivemos num universo de ondas, de pensamentos, de vibrações, de ideias, e nós poderíamos acrescentar em universo de espíritos. Eles convivem conosco. Aqueles que já foram permanecem vinculados às nossas vidas. Eles nos inspiram, eles nos perturbam. Se são elevados e nos amam, ajudam-nos. Se são atrasados e ignorantes, perturbam-nos. Muitas das nossas aflições são resultado de interferências espirituais negativas, daqueles seres que da vida somente acumularam coisas, ressentimentos, mágoas, ódios, rancores, e que se utilizam da sua aparente visibilidade para nos atormentarem. Eis porque os espíritos nobres, fazendo uma análise deste milênio, asseveram que o século passado pertenceu à ciência e à tecnologia, mas este século, o 21, vai pertencer ao amor. Ele nos vai brindar a beleza, a arte, a religião, o sentimento solidário. Estamos cansados de guerras. Entre os dias 28 e 31 de agosto passado, fomos convidados a participar de uma reunião internacional na ONU para discutir o problema da guerra, o problema da paz. A ONU convidou os religiosos de todo o mundo, representantes de 74 países, das 15 maiores religiões, e nós fomos convidados para representar o Espiritismo, assim como a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional. Durante 4 dias, aqueles representantes das religiões do mundo desfilaram as suas convicções, e para surpresa geral, todos falávamos o mesmo idioma, porque todos cremos em Deus, na imortalidade da alma, na justiça divina, na solidariedade humana. O rabino de Nova York, da sua gloriosa sinagoga de Manhattan, levantou-se no salão da Assembleia das Nações Unidas e disse: eu acreditava que era um jardineiro de um único jardim do mundo, até o dia que eu vi um jardim ao meu lado, e eu vi outro jardim, e notei que nos jardins dos outros havia ervas daninhas, mas também no meu jardim. E ao arrancar as ervas daninhas do meu jardim, eu arranquei também muita planta boa. Então eu percebi que o meu jardim não era o único. O grande jardineiro é Deus, que nos deu pedaços de terra para nós cuidarmos com a mesma dignidade. Uma representante do hinduísmo teve a ocasião de dizer: eu acreditava que o ramo de flores de uma cor era muito bonito, até o dia que eu vi uma corbeille de flores e outra de todas as cores. Então eu exultei e compreendi que todas as religiões são o hálito de Deus para tornar a terra mais feliz. Depois de 4 dias,
os representantes das 15 maiores religiões, representante do Papa, representante de Sua Santidade Budista, o Dalai Lama, representantes do Irã, dos Ayatollahs, representantes do budismo tibetano, chinês, das religiões indígenas, do protestantismo, das igrejas ortodoxa grega, armênia. Todos chegaram a uma conclusão: até o ano 2001, a guerra terá que acabar da terra. Será realizada uma nova reunião dentro de 10 anos. E até lá, foi nomeada uma comissão de religiosos para serem consultores dos políticos da ONU, porque a própria Organização Mundial das Nações Unidas chegou à conclusão que os políticos não produzirão a paz por causa dos seus interesses nacionais, seus interesses políticos, seus interesses econômicos. A paz terá que vir daqueles que amam, que têm a religião. E quando se preparar alguém para a guerra, nós digamos: não irei matar, porque do outro lado eu tenho os meus irmãos. Estabeleceu-se que todas as teses seriam decodificadas no computador e 2 livros seriam escritos para mandarem a todos os governos do mundo com sugestões para acabar a guerra. Veio a proposta de pedir às nações poderosas do mundo para que acabem com seus arsenais de mísseis, seus arsenais bacteriológicos, os arsenais da guerra química. E dentro dessa proposta nós dissemos: é inútil acabar com os mísseis, nós temos que desarmar as criaturas. Na hora em que nós nos desarmarmos, essas armas ficarão obsoletas. Mas se nós acabarmos com as armas e não mudarmos de atitude, voltaremos à guerra do homem primitivo: o soco, a pedra, o pau, o arco, a flecha, a lança, a catapulta, as armas. É necessário que nos desarmemos através do amor dentro de casa. Que a mulher se desarme em relação ao marido, que o parceiro se desarme em relação à companheira, que os pais se desarmem em relação aos filhos, que os filhos se desarmem em relação aos pais, que nós nos desarmemos, que nós nos olhemos como pessoas que estamos no mesmo caldeirão de problemas. Ou nos ajudemos, ou seremos destruídos com o ecossistema. Seremos destruídos sem possibilidades de paz além da vida. Neste momento, depois de havermos viajado para fora, na nossa reflexão de viagem interna, Jesus distende as mãos e através dos espíritos imortais, Ele nos vem dizer: que vos ameis como eu vos tenho amado. Se alguém não vos ama, está doente. Se vós não amais a outrem, necessitais de socorro. Se alguém vos persegue, piedade para ele. E se vós sois o perseguidor, misericórdia para convosco. Então, meus amigos e meus irmãos, diante da violência, dos desconfortos, façamos um grande silêncio de oração a Deus e digamos: meu Senhor, todos aqueles que te procuram é para pedir, é para exigir, para malsinar, para blasfemar. Menos eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza.
olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anilo, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que choram na escuridão, que vivem na solidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Ouvidos que captam a melodia do boiadeiro e a dor que chora no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que ensina, pela voz que doutrina, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que o Teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor no Teu reino de amor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, as dores das vidas. Pelas mãos que atendem a velhice, o abandono, a solidão, que no seio embala o filho de um corpo alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou um bangalô, um apartamento duplex, uma casa no caminho, numa favela, um ninho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.